Fala aí, galera. Vamos aqui para mais um resumo de capítulo. E hoje vamos falar sobre o terceiro capítulo. Nesse capítulo será abordado o tema do pensamento preciso. Muitas pessoas acreditam pensar com precisão, mas na verdade não o fazem. Apenas pensam que pensam. Pensar preciso não é pensar rápido. Ao invés disso, para pensar preciso, você precisa ter uma técnica, adotar um sistema e manter esse sistema. Existem 3 fundamentos importantes na questão do pensamento preciso. São eles: primeiro, princípio do raciocínio indutivo. Significa que você não tem todos os fatos, mas supõe que certos fatos têm que existir. Exemplo: quando falamos da existência de Deus, você nunca o conheceu, nunca o viu, nunca conhece alguém que tenha o encontrado. Mas quando olhamos para a ordem da natureza, precisamos assumir a existência de um Criador maior que a criatura. Segundo, o raciocínio dedutivo. Esse é baseado em fatos conhecidos ou no que se acredita serem fatos. Esse é o ponto onde as pessoas tropeçam, pois assumem dispor de fatos, mas na verdade têm apenas boatos ou fofocas. Algo que eles disseram ou alguma coisa que li nos jornais. Terceiro, a lógica. É a orientação de experiências passadas, semelhante à que está sendo considerada em determinado momento. Se antes de tomar qualquer decisão, ou até depois de ter tomado, submeterem ela à lógica para saber se a decisão que está prestes a tomar é lógica ou não, vão ser evitados diversos problemas. Existem 2 etapas principais que precisam ser seguidas para que se tenha um pensamento preciso. A primeira, precisa separar fatos, ou o que se acredita ser fatos, de boatos ou ficção. Quando estiver lidando com qualquer assunto pelo qual tomará uma decisão relacionada ao seu pensamento, pesquise imediatamente todos os fatores que o integram e verifique se são fatos, ou boatos, ou ficção. Depois de determinar o que são fatos e descartar os boatos e as ficções, você estará trabalhando apenas com coisas que pode provar. E então, separará esses fatos em 2 categorias, que é o nosso segundo ponto, que é definir o que é um fato importante do que não é. O fato importante é tudo aquilo que pode ser utilizado como vantagem para a realização do seu objetivo principal ou de qualquer desejo menor que te leve à realização do objetivo principal. O que for diferente disso é relativamente sem importância e a grande maioria é inútil. Para aprender a usar esse conhecimento para elevar o seu nível de sucesso, você precisa não só separar fatos importantes dos sem importância, como também dedicar a maior parte do seu tempo aos fatos importantes, ou seja, os fatos que trarão benefícios definidos para alcançar o seu objetivo principal. Em seguida, é importante prestar atenção sobre as opiniões. Opiniões em geral não têm valor, pois são baseadas em vieses, preconceitos, intolerâncias, suposições e fofocas. A maioria das pessoas tem opinião sobre tudo que se possa imaginar, e a maioria das opiniões não vale nada, porque não são construídas por meios práticos ou científicos. Um exemplo claro disso é de 2 homens há algum tempo conversavam sobre a teoria da relatividade de Einstein. Um deles disse: "Você realmente acredita na teoria da relatividade do Dr. Einstein?" O outro respondeu: "Poxa, não. O que esse cara sabe sobre política, afinal?" Ele achava que a teoria da relatividade era um sistema político, mas já tinha uma opinião formada sobre ela. Ninguém jamais deveria expressar sua opinião sobre alguma coisa sem ter conhecimento prévio sobre ela e sem ter uma garantia razoável de que se baseia em fatos. Conselhos também é outra coisa que merece pouca ou nenhuma atenção. Conselhos gratuitos oferecidos por amigos e conhecidos geralmente não é digno de consideração. Pensamentos precisos e pensadores precisos não permitem que ninguém pense por eles. Para se tornar um pensador preciso, você terá que adquirir hábito de ser responsável pelos seus próprios pensamentos.
pelas próprias opiniões e ideias. É correto buscar informação de outras pessoas. Obtenha todo o conhecimento possível, obtenha todos os fatos que puder, mas a análise final é sua. Porém, não seja tolo de achar que é possível ter uma mente precisa sem ajuda externa. Muitas vezes você precisará de muita ajuda externa. É por isso que aplicamos o princípio do Mastermind. Você busca a informação, mas quando obtém, deve submetê-las à lei da lógica. Precisa submetê-la à lei da evidência e garantir que, ao tomar uma decisão, os fatos que você aceitou são fatos reais e não apenas boatos. Uma das coisas mais comuns na Terra é presumir fatos que se ajustem aos seus desejos. Os desejos só podem ser convertidos em fatos pela ação e não apenas presumidos. Afinal, os desejos são os pais dos fatos. Al Capone acreditava ser um homem muito difamado, pois ele acreditava que o governo, que estava querendo se meter no seu negócio legítimo, ele havia se convencido da ideia de que era muito difamado pela lei. Agora, a pergunta favorita de um pensador preciso é: como você sabe? Quando um pensador ouve alguém discorrendo sobre um fato que ele questiona, a primeira pergunta que ele faz em mente ou em voz alta é a como você sabe? Se adotar essa frase curta, se surpreenderá com quantas vezes provocará reflexões e questionamentos, pois muitas pessoas fazem declarações sobre coisas que não podem fundamentar e não conseguem dar explicações satisfatórias para suas declarações ou o porquê delas.